Bem, amigos da NFL PB League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende aí do momento que você esteja me ouvindo ou me assistindo. Estou aqui para trazer o meu, o seu, o nosso Power Rank da NFL PB League, temporada 2024, semana 5. E sem mais delongas, vamos começar pelo 16º e não sou eu. Finalmente passei essa lanterna para frente, né? Fiz, pelo menos acredito eu, o suficiente para deixar a 16ª posição com o São Pedro Steelers, né? Que estava em 15º no ranking passado e acaba caindo uma posição e assumindo a lanterna, né, deste ranking. Foi até uma semana ok, né, do time do head coach Rafael, não foi tão ruim assim, mas enfrentou um adversário inspirado, né, o Giants Borborema do head coach Clemar, fez uma semana muito forte em termos de pontuação, né, e acabou saindo vitorioso. E com isso veio mais uma derrota para o São Pedro Steelers. É uma situação preocupante, né, tal como a minha, e pensando aí no segmento da temporada. E fica aí, né, consolidada a equipe do São Pedro Steelers nessa parte final, né, do Power Rank. Vejamos o que pode fazer, né, o head coach Rafael, que é um head coach que tem sucesso na liga, mas que tem encontrado bastante dificuldades aí para fazer os Steelers subirem de produção, tá? 15º, JP Cowboys, o time deste que vos fala. Como eu falei, soltei a lanterna, ainda bem. Não é novidade para ninguém, né, que minha equipe está passando por dificuldades por conta de lesões dos seus principais jogadores, em especial a Isaiah Pacheco, né, que pode perder até a semana 10 aí, talvez mais. E também o A.J. Brown, né, que foi minha escolha de primeira rodada. Pode ser que volte essa semana, tomara que volte, está fazendo muita falta, né? Então, com esses dois grandes desfalques, estou tendo que me virar semana após semana. E eu prometi uma coisa, prometi que não entregaria nada fácil a ninguém. Cada jogo buscaria entregar o melhor de minha equipe. E nessa semana fizemos um jogo muito forte, né, também em termos de pontuação. E conseguimos sair vencedores aí, fazendo quase 100 pontos. O que para a projeção do meu time era algo que, se você olhasse antes da semana, seria inacreditável. Então, acho que foi merecido aí essa subida para a 15ª colocação. E vamos seguir trabalhando por mais. É difícil, as condições não ajudam, mas vamos lutar até o fim. Seguindo o nosso Power Ranking, 14º colocado, com uma queda de 2 posições, nós temos o João Pessoa Firebolts. Eu juro, eu não acredito como esse time está aqui, porque desde as primeiras semanas eu venho falando, tanto no livecast quanto nesse Power Ranking, o time do Firebolts é bom. Se você pegar no papel, talvez tenha um dos melhores elencos da liga, ao meu ver. Tem um banco recheado de opções e que pode ser importante nas semanas de bye. Mas o time não está conseguindo encontrar resultados, né? Até pontua, mas sempre tem enfrentado adversários que têm feito semanas mais fortes que as dele. A exemplo dessa semana, né? Fez mais de 85 pontos, acho que foi 87 pontos Firebolts, mas enfrentou um adversário que bateu a casa dos 100 pontos. Então, mais uma derrota para a equipe do head coach Walter Alves, que além de seus adversários semanais, tem enfrentado um adversário duríssimo, que é o azar, né? Então, desejo aí mais sorte, né, ao meu amigo e head coach Walter, que possa acertar o time nas próximas semanas e, quem sabe, sair dessa situação. Time, o Firebolts tem. 13ª colocação, nós temos o Tampa Bay Buccaneers, mantendo a posição da semana passada. Em termos de pontos totais e média de pontos por jogo, o Tampa Bay Buccaneers tem o pior desempenho da liga. Entretanto, ao contrário dos outros 3 times que eu citei anteriormente, né, o 14º, 15º e 16º, o Tampa Bay Buccaneers tem 2 vitórias. E no fim das contas, vitórias é o que importa, né? E beliscando uma vitória aqui, outra ali, quem sabe, o head coach Rodrigo Rive, ele pode achar a maneira de manter o seu time vivo enquanto sua principal estrela e primeira escolha geral do draft, Christian McCaffrey, possa voltar.
Então, não descarto o Tampa Bay Buccaneers da briga por playoffs, né? Por mais difícil que esteja a situação. E acho, por enquanto, uma 13ª colocação, algo justo, pelo que as equipes e o próprio Bucs têm apresentado até aqui. Seguimos para a 12ª colocação, nós temos o Giants Borborema, grande semana do Giants Borborema, liderados, né, pelo Ku e também, claro, pelo Kirk Cousins, além de outros jogadores aí que fizeram uma excelente semana. Alavancaram o time a uma vitória importante contra o São Pedro Steelers. Trata-se daquela vitória que vem para dar moral, né, para a equipe e para o head coach. Então, a ver se o head coach Clemar pode sustentar esse momento e vencer, né, as próximas partidas para cravar seu nome, né, entre o hall daqueles que brigam por playoffs. Então, vai ser bem interessante de ver aí as próximas semanas do Giants Borboremas. 11ª colocação, JP Thunderstruck, menos 4 posições em relação ao ranking passado. Por quê? Talvez, eu acredito que eu colocaria a equipe do Thunder, né, do head coach Otávio, meu companheiro de bancada no livecast, um pouco acima, né? A equipe perdeu essa semana, mas teve um desempenho ok, né? Continua sendo uma boa equipe, continua uma equipe que briga ali no cenário dos playoffs. Hoje, a meu ver, mais por uma vaga de wildcard, ao invés de uma vaga por ser campeão da divisão, né? Ficou mais difícil. Só que o JP Thunderstrucks cometeu um erro que eu reputo um pecado grave aqui na nossa liga, né? Tão competitiva como ela escalou um jogador que não entrou em campo, né? Apesar de ser alertado, muito bem alertado pelo seu adversário, o head coach Kennedy, né, do Souza Dinosaurs. O head coach Otávio acabou deixando Jonathan Taylor, né, no line-up e acabou zerando porque não jogou, e isso foi determinante para a derrota do Thunder. Talvez se colocasse um jogador de desempenho médio, razoável, teria conseguido a vitória no confronto semanal, né, nessa semana 5. Então, por isso eu penalizei um pouco mais o Thunder nesse Power Ranking e caí a equipe, né, de 7º para 11º colocado. 10º lugar nós temos o João Pessoa Gostes. E aí, será que a realidade bateu de volta nos fantasmas? Não sei, vamos saber pelas cenas dos próximos capítulos, em especial, né, o capítulo dessa semana 6 que se inicia. Mas falando de semana 5, foi um desempenho muito abaixo da crítica para o head coach José de Gleison, né? Vinha aí de semanas boas, vencendo adversários que são pedras no seu sapato, né? Nas últimas temporadas. Nas últimas não, em todas as temporadas. Mas a ausência de sua principal estrela, Amon-Ra St. Brown, acabou fazendo bastante diferença aqui. E os Ghosts fizeram aí uma pontuação por volta dos 66 pontos, o que não foi o suficiente, né, para vencer a partida. Talvez o head coach poderia fazer uma movimentação diferente em sua escalação, poderia conseguir a vitória, né? Deixou o Pittman no banco. Pittman iria para um confronto contra um time de duelo divisional, iria jogar com Joe Flacco, que ao contrário de Anthony Richardson, tem alimentado melhor os wide receivers do Colts quando exigido que jogue. Então, faltou aí essa expertise, né? Essa sensibilidade aí do treinador para verificar essas situações de melhores matchups. 9º lugar nós temos o Paraíba Black Wolves, caiu 4 posições porque fez uma semana muito abaixo da média. Fez top 3 menos pontuações, se eu não me engano, né, o Paraíba Black Wolves, e acabou sucumbindo para uma equipe que amargava a lanterna do Power Rank e a lanterna do campeonato, né. Tudo bem que o desempenho dessa outra equipe foi muito bom, mas o Black Wolves briga por liderança de divisão, briga por vaga nos playoffs, então não poderia ter dado o luxo de sair dessa semana com a derrota, né. Então foi bastante impactante aí para a equipe do head coach Elda, e vamos ver, né, como eles vão se recuperar. 8º lugar nós temos o Paraíba Squires, né, uma equipe que segue crescendo
na liga e neste Power Ranking, né? Subiu 3 posições em relação ao ranking passado. Poderia também estar a semana uma posição acima, né, neste ranking, porém o desempate, a meu ver, foram os pontos totais, né, até porque eu tenho boas projeções tanto para o Paraíba Squares quanto para o Big Meadow Roosters. A equipe do head coach Gustavo está on fire, segunda semana que apresenta uma boa atuação, que consegue vitória, conseguiu a maior pontuação da semana, então isso tem que ser destacado, é uma coisa que traz moral para a equipe, entrou de vez no cenário de briga para os playoffs, e quando você tem, né, a equipe tricampeã, a única equipe tricampeã da liga na briga para playoffs, você tem que prestar atenção, você não pode dar mole, porque ele chega lá e aí playoffs é outro jogo, é outro campeonato e tudo muda. Sétimo lugar nós temos o Big Meadow Roosters, mais 3 pontos, mais 3 posições, perdão, em relação ao ranking passado. Fez a segunda maior pontuação da semana, vem vencendo jogos importantes, venceu a forte equipe do Firebolts, né? E mais importante que isso é também cravar o seu nome, né, nos postulantes aos playoffs. Hoje briga por wildcard. Se o líder de sua divisão começar a vacilar demais e o Big Meadow Roosters acertar esse time e começar a conquistar vitórias consecutivas, a briga aí na divisão pode ser bem interessante, né? Como eu falei, o desempate para a equipe da 8ª posição, o Squares, foi de pontos totais feitos durante o campeonato inteiro até aqui. Então são equipes que eu vejo muito parecidas e um momento muito próximo uma da outra também, favorável, né, nesse caso. Então vamos ver aí como vão ser as próximas semanas para os head coaches Vicente e Gustavo Lucena. Em 6º lugar nós temos o Steel Witchers subindo 3 posições em relação ao ranking passado, né? Caladinho, o meu amigo head coach Danilo está fazendo um sólido trabalho, né? Já saímos do draft com uma sensação positiva em relação ao elenco do Steel Witchers e ele tem se confirmado, essa sensação tem se confirmado, né, no decorrer da temporada, né? Foi o segundo desempenho, pelo desempenho de 100 pontos e por ser um duelo divisional, é um jogo que dá bastante moral para a equipe de Danilo e deixa numa boa condição aí também na briga pela divisão e na briga por playoffs. Então, excelente semana aí para os bruxos da NFL PB League. 5º lugar nós temos o Houston Electros, caiu uma posição, tá? Tem aquela frase que diz, venceu, mas não convenceu, e ela se aplica aqui à equipe do head coach Thiago Barbosa. Pouco importa, o importante é vencer, claro, como eu sempre falo, a equipe está 4-1, é líder de sua divisão, está bem posicionada em termos de briga por divisão e briga por playoffs. Então, não há muito o que falar aqui em termos de resultado. O problema, a meu ver, é o desempenho, que tem oscilado muito, né? A equipe faz uma semana fantástica, uma semana mediana, uma semana ruim, depois faz outra ruim, faz outra fantástica. Então, desde a semana 3, mais ou menos, eu estou procurando entender ainda qual é a média, né, desse time do Houston Electros. Então, acho que por enquanto, o 5º lugar é justo, muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. 4º lugar, nós temos o Campina Grande 13ers, né? Caiu 2 posições em relação ao ranking passado. Foi uma equipe que não contou com jogadores importantes, não jogou mal mesmo assim, mas perdeu um duelo divisional, né, contra um rival de longa data. E isso resume, né, a semana do 13ers. Eu acho que, apesar de não ter sido uma semana ruim, não havia como sustentar um lugar no pódio frente ao que as outras equipes apresentaram na semana, né, e apresentam em termos de projeção. Então, eu ainda vejo essa equipe do 13ers muito bem posicionada, muito bem na briga aí pela própria divisão, apesar de perder um jogo de confronto direto, e por wildcard também com certa tranquilidade. Então, a ver como o head coach commissioner Luiz Gustavo vai reagir após 2 semanas com 2 derrotas consecutivas contra 2 adversários em que geralmente eu sei que ele não gosta de perder. Então, vamos ver aí como vai ser a semana 6 dessa equipe.
Abrindo nosso pódio na terceira posição, nós temos o Souza Dinosaurs, mantendo a posição em relação à semana passada. A equipe do head coach Kennedy não fez uma semana brilhante para o padrão que está acostumada, mas também não foi mal, né? E o mais importante, veio uma sólida atuação, suficiente para sair vencedora. Continuo achando o Dino como um dos melhores times da liga, ou pelo menos como um dos times mais competitivos da liga, mesmo não liderando a sua divisão. Isso justifica, né, a sua posição aqui no pódio. Então, veremos aí o que o head coach Kennedy tem na manga para a sexta semana, para se manter aí no topo desse Power Ranking. Em segundo lugar, nós temos o Bessa Nationals, avançando 4 posições em relação ao ranking da semana passada. Foi uma semana perfeita para o head coach Fernando Jorge, né? Saiu vencedor, né, contra um importantíssimo adversário de divisão e rival histórico, né, do Bessa Nationals, que é o 13ers do head coach Luiz Gustavo. Então, a zoação garantida aí por mais uma vitória. Cheque fez as pazes com a vitória também, né? Vinha de semanas um pouco mais complicadas. Check, né? E tudo isso aliado a um bom time. O Bessa Nationals volta a sorrir, volta a ganhar moral e volta ao pódio deste ranking. Temos o nosso líder, que na realidade é o mesmo líder, né, do ranking anterior, o Galo Hawks, tá? E aí eu preciso explicar um pouco melhor. O Galo Hawks estava invicto, perdeu a sua invencibilidade nessa semana, né? Uma derrota, apesar de não jogar mal, perdeu, né? E esse apesar, né, de jogar mal, ele tem bastante importância aqui, né? Porque o desempenho da equipe se mantém ok, se mantém até melhor do que eu e meus demais colegas, né, de bancada projetava para o JP Galo Hawks. Isso revela um trabalho de excelência do head coach Fabrício. Eu acho que ele merece, ele está aqui na primeira colocação merecidamente, não é por sorte, não é por acaso, né? É uma equipe que, como eu falei, até semana passada estava invicta, e seus adversários diretos, que eu considero 4 times, né? 2 ganharam, 2 perderam, e dos que ganharam, ninguém teve aquele desempenho suficiente assim, para saltar aos olhos e fazer com que o Galo Hawks caísse da sua posição de liderança e do cinturão de favoritaço, tá? Então, eu acho que premiar o Galo Hawks com a liderança do Power Ranking até esta semana 5 é uma questão de justiça pelo trabalho e pelo esforço do seu head coach Fabrício. Então é isso, meus queridos. Mais um Power Ranking na conta. Semana 5 já entrou para os livros da história e pensemos agora na semana 6. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima.